O som dos monitores cardíacos ecoava pelo quarto branco e silencioso. A cabeça de Alex pesava como se tivesse sido atingida por um caminhão. Ele piscou lentamente, tentando entender onde estava. Um cheiro forte de remédios impregnava o ar. Seu peito subia e descia em um ritmo descompassado, repleto de ansiedade. Antes que pudesse processar qualquer coisa, sentiu um toque quente em sua mão. Virou o rosto e viu uma mulher de olhos castanhos e gentis olhando para ele com lágrimas. Seu coração disparou. Quem era ela? Porque ele não conseguia lembrar de nada. O desespero cresceu dentro dele como uma maré violenta. Ele tentou falar, mas sua voz saiu fraca e rouca. Meu amor, você acordou. A mulher apertou sua mão com força. Seu rosto estava banhado em emoção, os lábios tremiam. Quem é você? Ele tentou puxar a mão, mas seu corpo estava fraco demais. Sou sua esposa, Clara. Você sofreu um acidente e perdeu a memória, mas eu estou aqui. Eu sempre estive. A palavra esposa ecoou em sua mente como um trovão. Ele tentou buscar alguma lembrança dela, algum fragmento do passado, mas sua mente era um deserto vazio. Sua respiração acelerou. Será que era verdade? Será que ele realmente tinha uma esposa? O olhar carinhoso dela parecia sincero, mas algo dentro dele não conseguia aceitar. Eu não lembro de nada, ele confessou, sentindo o peito apertado. E está tudo bem. Ela segurou seu rosto com delicadeza. Você vai se lembrar, e eu estarei ao seu lado, como sempre estive. Alex fechou os olhos. Seu coração estava confuso, mas, naquele momento, ela era a única coisa familiar em um mundo desconhecido. Os dias no hospital foram um tormento para Alex. Médicos o examinavam, testavam sua memória e lhe explicavam sobre a amnésia pós-traumática. Ele ouvia tudo, mas nada parecia fazer sentido. Sua mente era um quebra-cabeça sem peças. Apenas uma coisa era constante: Clara, sempre ao seu lado. Ela trazia comida feita por ela mesma, lia para ele e contava histórias sobre o casamento deles. Ele tentava absorver tudo, mas cada palavra parecia um livro que ele nunca leu. O mais estranho era o conforto que sentia na presença dela. Talvez fosse real. Talvez seu coração soubesse algo que sua mente não lembrava. Nosso amor sempre foi forte, Alex. Você dizia que o dinheiro não importava, que a felicidade estava nas pequenas coisas. Ela sorriu, mexendo no cabelo dele. Ele queria acreditar nela, queria que sua mente aceitasse aquilo. Quando recebeu alta, Clara o levou para casa. Ele esperava uma mansão, mas encontrou uma casa pequena e simples. O lugar era aconchegante, cheio de fotos deles juntos, rindo, abraçados. Ele olhava aquelas imagens e sentia um nó na garganta. Porque não conseguia lembrar. Era como olhar para a vida de outra pessoa. Mas quando Clara o abraçou e disse bem-vindo de volta, algo dentro dele se aqueceu. Nos dias seguintes, Alex se acostumou à rotina. Clara cuidava dele com carinho, preparando suas refeições favoritas, assistindo filmes ao seu lado. Ele sentia algo crescendo dentro dele. Era estranho se apaixonar pela própria esposa, mas era exatamente isso que estava acontecendo. Alex não conseguia se livrar da sensação de que havia algo errado. Apesar de sua conexão crescente com Clara, sua mente parecia vazia demais. Quem ele era antes do acidente? O que fazia da vida? Ele precisava saber. Clara sempre evitava perguntas sobre o passado. Quando ele insistia, ela desviava o olhar e mudava de assunto. Ele tentou não dar importância a isso, mas a dúvida começou a corroer sua paz. Quem era Alex Montenegro antes de perder a memória? E por que não havia ninguém além de Clara para ajudá-lo a lembrar? Um dia, enquanto Clara dormia, ele vasculhou a casa. Encontrou documentos, contas pagas, até mesmo um diário. Tudo indicava uma vida simples e pacata. Nenhum luxo, nenhum sinal de riqueza. Mas algo estava errado. Seu instinto gritava que ele não pertencia àquela vida. Decidiu investigar mais. Na gaveta do criado mudo, encontrou um cartão bancário. Seu nome estava nele, mas era de um banco que ele nunca viu antes. Isso fez seu coração acelerar. Se ele era apenas um homem comum, por que teria um cartão de um banco de alto padrão? Ele encarou Clara dormindo ao seu lado. Ela parecia tão sincera, tão dedicada. Mas uma dúvida sombria cresceu dentro dele. Será que ela estava escondendo algo? E se sua vida fosse uma mentira? Mesmo com as dúvidas crescendo, Alex não conseguia negar o que sentia.
Cada dia ao lado de Clara era uma descoberta nova, um sentimento mais forte. Ele começava a se ver não como o homem que foi, mas como o homem que queria ser. Uma tarde, enquanto Clara cozinhava, ele ficou observando-a. Os gestos dela eram cheios de amor, de dedicação. Ele sentiu algo apertar em seu peito. Você é a melhor coisa que poderia ter me acontecido, ele disse. Clara se virou, surpresa. Você realmente acha isso? Ele se aproximou e segurou seu rosto. Eu não lembro do passado, mas sei o que sinto agora. Naquela noite, ele se deitou ao lado dela e finalmente se entregou. Ele parou de tentar lembrar e começou a viver o presente. E, no presente, Clara era sua esposa, sua companheira, a mulher que ele amava. Mas no fundo da sua mente, a dúvida ainda existia. Por mais que quisesse se render àquele amor, algo o puxava de volta à incerteza. Quem ele realmente era? Ele decidiu deixar o passado para trás. Escolheu Clara, escolheu aquela vida. Mas o destino não se esquece tão fácil. E a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Alex acordou no meio da noite, inquieto. Algo dentro dele gritava que sua vida não era aquela. Mesmo amando Clara, havia um pedaço dele que ainda não fazia sentido. Ele se levantou devagar, tentando não acordá-la, e foi até a pequena sala de estar. Sentado no sofá, pegou o cartão bancário que havia encontrado e ficou encarando. Por que um homem simples teria um cartão de um banco de alto nível? Ele precisava descobrir. No dia seguinte, enquanto Clara saía para fazer compras, ele foi até uma agência do banco. Ao chegar, sentiu um arrepio. A recepcionista olhou para ele surpresa. Senhor Montenegro? Que bom vê-lo, disse, com um sorriso. Ele congelou. Montenegro? Esse era o seu sobrenome? Seu coração disparou. Tudo dentro dele gritava que algo estava muito errado. A gerente do banco o recebeu imediatamente. Ao checar seu nome no sistema, ela lhe entregou um extrato. Seu saldo tinha muitos zeros. Milhões. Ele sentiu um nó no estômago. Tudo o que Clara lhe contou era mentira. Ele não era um homem simples. Ele era rico. Atordoado, voltou para casa. Clara estava preparando o jantar quando ele entrou. Onde você estava? Ela perguntou, sorrindo. Ele colocou o cartão sobre a mesa e cruzou os braços. Agora você vai me contar a verdade. Clara ficou pálida. Seus olhos foram do cartão para Alex, e suas mãos tremiam. O que você descobriu? Sua voz saiu fraca. Meu nome é Alex Montenegro. Eu sou rico. Muito rico. Ele se aproximou. Então me diz, Clara, quem é você de verdade? Ela recuou um passo. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu posso explicar, sua voz falhou. Então explica. Ele gritou, a dor evidente em seu tom. O silêncio dela foi pior do que qualquer resposta. Alex sentiu seu peito apertar. Todos aqueles momentos juntos, todas as memórias que construíram, eram falsas? Ele se virou para sair. Alex, por favor, me ouça. Clara correu até ele e segurou seu braço. Ele olhou para ela, e pela primeira vez viu não sua esposa, mas uma estranha. Ele saiu de casa e andou sem rumo. O mundo parecia girar. A mulher que ele amava havia mentido para ele o tempo todo. Mas por quê? O que ela ganhava com isso? Depois de deixar Clara, Alex decidiu procurar respostas. Foi até uma delegacia e relatou seu caso. Os policiais confirmaram. Alex Montenegro era um empresário bilionário que havia desaparecido após um acidente de carro. Sua empresa estava em crise desde então. Ele ficou encarando as informações, sentindo como se estivesse lendo sobre a vida de outra pessoa. Seu próprio nome parecia estranho. Fotos de eventos, matérias de revistas, contratos milionários, tudo provava que sua vida era completamente diferente da que Clara o fez acreditar. Mas, por mais que soubesse a verdade, ele não sentia nada por aquela vida. Seu peito doía por outro motivo. Ele sentia falta da casa simples. Sentia falta de Clara. Sentia falta do amor que construíram, mesmo que fosse baseado em uma mentira. De volta à sua mansão, tudo parecia vazio. Ele andava pelos cômodos enormes e frios, sem encontrar calor em nenhum lugar. Sua mente dizia que aquele era o seu lar, mas seu coração gritava outra coisa. Ele se jogou no sofá e fechou os olhos. Então, pela primeira vez, lembrou de algo. A imagem de uma mulher chorando ao lado de sua cama no hospital. Clara. Mas não como uma esposa.
como alguém que sofria por ele. No dia seguinte, Alex voltou para a casa onde havia vivido nos últimos meses. Clara abriu a porta, surpresa e nervosa. Alex, ela sussurrou. Eu quero respostas. Todas elas. Ele cruzou os braços, olhando-a nos olhos. Ela respirou fundo e pegou um envelope amassado. Dentro, havia um atestado médico. Ele leu e seu coração disparou. No hospital, disseram que você não tinha ninguém. Ninguém te procurou, ninguém veio atrás. Você estava sozinho, sem memória, e os médicos disseram que sem apoio emocional, você poderia nunca se recuperar. Clara abaixou a cabeça. Ele engoliu seco. Então você decidiu se passar por minha esposa? Ela assentiu, as lágrimas caindo. Eu só queria te dar uma chance de viver. No começo, achei que seria só por alguns dias. Mas eu me apaixonei. Eu realmente me apaixonei por você. Alex sentiu um nó na garganta. A mulher que ele achou que o enganou, na verdade, o salvou. O silêncio entre os dois parecia eterno. Alex sentia o coração dividido. Parte dele queria odiá-la pela mentira. Mas outra parte queria abraçá-la e nunca mais soltar. Você não precisava mentir. Ele falou, tentando controlar sua voz. Eu sei. Mas se eu não fizesse isso, você estaria sozinho até hoje. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. Ele passou as mãos pelo rosto, sentindo um peso enorme. Seu passado e seu presente estavam em conflito. Eu te amei, Alex. Não pela sua riqueza. Eu te amei pelo homem que você se tornou aqui comigo. As palavras dela o atingiram como um soco. Porque, no fundo, ele sabia que sentia o mesmo. Mas como ele poderia confiar nela de novo? Como apagar a mentira e manter o amor? Agora que você sabe a verdade, vá viver sua vida. Eu só queria que você fosse feliz, mesmo que não seja comigo. Clara sorriu com tristeza. Ele saiu dali sem olhar para trás. Mas cada passo parecia um erro. Os dias seguintes foram um inferno. Alex tentou se reconectar com sua antiga vida, mas nada parecia certo. Sua empresa, seus negócios, sua mansão, tudo parecia vazio. Nenhuma lembrança trazia o calor que ele sentia ao lado de Clara. Ele olhava para seu telefone, querendo ligar para ela. Mas seu orgulho o impedia. Até que uma noite, não conseguiu mais resistir. Pegou as chaves do carro e dirigiu até a casa onde viveu os últimos meses. Bateu na porta com força. O coração acelerado. Clara abriu, surpresa e com os olhos vermelhos. O que você está fazendo aqui? A voz dela era baixa, como se temesse a resposta. Ele respirou fundo. Eu não sei quem eu era antes. Mas sei quem quero ser agora. Os olhos dela se arregalaram, e ele segurou suas mãos. Se me deixar, quero ser seu marido. De verdade. As lágrimas dela escorreram, mas dessa vez, foram de felicidade. Ela sorriu e o abraçou. E, naquele momento, Alex percebeu que o amor verdadeiro não é sobre lembranças, mas sobre escolhas. E ele escolheu Clara.